A gente chegou agora no momento que eu gosto bastante, que é falar sobre saúde mental. No final do ano passado, com essa correria, né, que a gente vive, eu tive uns piripaque, né, porque todo mundo tem. E eu precisava realmente assim cuidar um pouco da minha saúde, talvez parar um pouco, olhar, ver como é que estava a qualidade de vida, como é que estava a alimentação, o que eu estava fazendo, o que eu precisava ajustar. E aí, dentro disso, eu tive aí as minhas musas inspiradoras, que estão sempre correndo, que estão sempre na academia e que incentivam a gente a fazer tudo aos pouquinhos. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu queria relembrar vocês que produtividade sustentável e saúde mental não é luxo, galera. Não é aquela coisa que a gente escolhe ter, sabe? Tipo, eu preciso ter isso. Não, é uma necessidade. Independente do tempo que a gente tem para poder fazer as nossas entregas, a pausa, ela sempre vai ser necessária. No nosso mercado, no setor de MICE, hoje, 85%, e é um número altíssimo, tá? 85% dos profissionais, eles relatam níveis altíssimos de estresse. Então, cuidar do bem-estar, ele é um desafio. E a gente sabe que muitas vezes a gente para. E quando a gente para, é porque o corpo já pediu há bastante tempo e talvez a gente não processou. Para falar um pouquinho sobre esse desafio, eu queria chamar o palco a Isabela Camargo. A Isabela, ela é jornalista, ela é mãe, ela vem para cá gerando mas ela já tem outro. Influenciadora no tema, e ela nos convida a repensar nossas rotinas, proteger nossa mente, garantir longevidade na carreira e na vida. Cadê você, Isabela? Oi! Boa tarde! Bem-vinda! Quer uma cadeirinha? Obrigada, minha querida. Tem aguinha para você ali. Maravilha. Você Eu adorei o que você vontade. falou sobre produtividade sustentável e saúde mental não ser luxo. A gente trata saúde mental como se fosse um privilégio. Exato. A gente está tratando saúde mental nas empresas como se fosse um bônus. Olha, temos um bônus. Aqui nós temos um ambiente saudável. Né? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos. Agora, me conta mais aqui que você falou assim, que você teve uns piripaque. Me conta mais. Tive, menina, porque o povo me conhece como mulher polvo, né? O povo tem mania de achar que eu... E eu faço isso mesmo. Eu cato tudo. Não, vamos aqui, a gente... Eu faço, me dá que eu resolvo. A gente conecta, não, peraí, a gente ajusta, não sei o que. Tem que fazer... A gente faz parte de um comitê, tem as meninas maravilhosas, faltou só uma. Então, não, bora desenrolar, vai para isso, faz evento, corre, não sei o quê. A logística de casa também... E olha que eu só tenho uma, hein? Mas a logística de casa é um caos. Até o cachorro tem que entrar na logística. Mas aí, depois de um tempo, a gente percebe que a gente precisa ter um tempo para a gente. E eu descobri que a minha filha, quando ela estuda de manhã, é o melhor horário, cara. Que é o horário que eu cuido da Carla. Então, assim, desde o final do ano passado, eu venho cuidando da Carla. E aquele é o momento que não tem computador, não tem celular, é a Carla e a Carla. Uma salva de palmas para Carla. Quem se identifica com esse depoimento? Quem se identifica com esse depoimento? Levanta a mão de verdade, gente. Sério. Tá bom. Aquelas que não levantaram estão enganando muito bem. Obrigada, Carla. Eu preciso só do passador, por favor. Muito bem. Obrigada. Boa tarde. Agora sim, corpo e alma. Vocês estão aqui? Estão aqui mesmo? Corpo e alma? Eu quero agradecer, então, o tempo de vocês, quem escolheu, né, com tantas coisas para fazer, ainda assistir esse meu conteúdo. Quero agradecer a Roberta por esse convite. Muito obrigada. É impressionante quando a gente compartilha, a gente cresce. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. E o que eu vou fazer aqui com vocês vai ser uma troca, tá? Antes de começar, preciso saber quem tem que mandar algum e-mail agora. Levanta a mão. Agora. 4 e... né? WhatsApp. Mas tem que ser agora. Ou pode ser daqui 57 minutos. Pode ser daqui 57 minutos? Então, o que eu vou pedir para vocês são 57 minutos, você com você.
acaso, eu vou passar aqui alguns slides, eu vou fazer pergunta, mas eu só vou fazer esse pedido, porque eu sei que todas aqui têm coisas para fazer. Evidente, senão vocês não estariam aqui. Porque se uma mulher de evento tem coisa para fazer, resolver, orçamento para fechar, o que mais? Quais são os desafios de mulheres de evento? Vender. Mas isso, a gente está vendendo o tempo inteiro. Além de vender, o que mais? Entregar. Adoro essa palavra, porque na hora de vender é uma maravilha. Na hora de, a iniciativa é ótima, é acabativa. Além de vender e entregar, o que mais que mulheres de evento precisa de energia para dar conta? Organização, o que mais? Bateria social. Concordo absolutamente. Eu estou falando de mulheres de evento, mas eu estou vendo aqui homens também que fazem eventos. Não é, doutor Caio? Boa tarde. Então, quando eu estou falando de mulheres de evento, é que eu estou me referindo aqui à maior parte, tá? Mas eu estou, na verdade, incluindo todos aqui. O que mais? Quais são os desafios? O que é certeza que vai acontecer no evento? Certeza. Imprevisto. Quer ter certeza que uma coisa vai acontecer no evento é o imprevisto. Isso não é um problema. Isso é um fato. A questão é o que eu faço diante disso. Porque para lidar com os imprevistos, que não são só nos eventos, é na vida toda, eu preciso de quê? Preciso de quê para lidar com os imprevistos? Saúde mental. Se tem uma coisa que é certeza, da hora que você abre os olhos, no bom dia até o boa noite, é que imprevistos vão acontecer. Eles podem ser bem pequenininhos, tipo o elevador travar, o trânsito ser maior do que você imagina, um café cair na roupa, não é? Ou você está lá escovando o dente, cai a pasta na roupa preta, meninas. Estou falando aqui de imprevistos pequenos, mas que podem te tirar energia, né? Até os imprevistos maiores, que é um fornecedor não entregar. O que mais? O que mais que pode acontecer no evento, gente? Ar-condicionado não funcionar, microfone não funcionar, o que mais? Estourar o quê? Corrente do gerador, total. O que mais? O palestrante faltar. O que mais? O freezer não gelar. Gente, a comida acabar. A gente poderia ficar aqui 54 minutos levantando tudo o que poderia acontecer. Mas vocês já têm esse repertório bem claro, sim ou não? Por que eu estou fazendo todas essas perguntas? Para a gente começar a falar sobre produtividade sustentável. Como é que, então, eu vou crescer profissionalmente sem me encolher pessoalmente? Porque, para dar conta de todos esses desafios, essa energia vai sair de um lugar. De onde? De você. E se você não estiver bem, você pode até dar conta daquele BO naquele dia. Mas depois que a adrenalina passar, o que vai acontecer? Gripe, infecção urinária, conjuntivite, um monte de doença oportunista que, na verdade, está te dizendo, ó. Não é? Então, quem aqui é movida por adrenalina? Levanta a mão. Quem não levantou, eu vou dizer, vocês também. Porque nós todos somos movidos a uma adrenalina dos eventos, que é incrível, que por mais desafiador que ele seja, acabou um, vamos fazer outro. E ele tem que ser melhor do que o anterior. E, de novo, isso não é um problema, isso é um fato. Todos nós aqui, entendo que somos muito comprometidos e responsáveis. Sim ou não? Quem ama o que faz? Levanta a mão. Quem guarda metade do limão na porta da geladeira? Porque a gente faz isso só por uma questão de sentir menos culpa, tá? Mas estou só fazendo essas perguntas para vocês entenderem que nós temos muito em comum. E para vocês entenderem por que eu estou aqui nesse palco para fechar esse evento. Eu preciso começar primeiro a entender o que é produtividade sustentável. Longevidade com autonomia. Porque vocês que levantaram a mão, que amam o que fazem, vocês querem continuar fazendo o que vocês fazem, não querem? Então a questão é como. Porque se depois de cada evento eu perco um dedo, eu perco o cabelo, eu perco uma parte da minha saúde, depois de um ano, como é que eu estou?
Quem aqui tem mais de 5 anos de eventos? Muito bem. Sabe há quanto tempo eu faço eventos? 27. Comecei a beber, né? Mentira, comecei com 16 anos. Então, eu sei exatamente muito das dores que vocês estão sentindo, e é por isso que eu me sinto profundamente honrado em estar esse palco a convite da Roberta. Então, para a gente equilibrar os nossos objetivos pessoais e profissionais. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou especialista em comunicação. Nos últimos anos, eu recebi esses reconhecimentos para chegar hoje para vocês e dizer que vida é uma só. Quem aqui já ouviu que precisa equilibrar a vida pessoal e vida profissional? Levanta a mão. Estão conseguindo? Sabe por quê? Porque vida é uma só. Lembrando que eu sou especialista em comunicação, falando de saúde mental. Por quê? Eu não sou médica e não sou psicóloga. Porque a gente precisa tornar comum um assunto que até então não era sexy. Então, eu assumo esse papel. Eu vou trabalhar com vocês a educação de um tema que a gente acha que não precisa até ficar doente. Até ter um divórcio. Até ter um relacionamento péssimo em família. Sim ou não? Conhecem alguém que já se separou? Porque não tinha energia para continuar um relacionamento? Né? Então, eu preciso, como comunicadora, a primeira coisa, ajustar aqui com vocês. Vida é uma só. Enquanto você estiver entendendo que é vida pessoal e vida profissional, você está se colocando num lugar que não existe. Cadê a Carla? Cadê a Carla? Cadê a Carla que estava aqui? Bom, é evidente que não vai funcionar esse equilíbrio. Só gatos têm mais do que 7 vidas, né? Todos nós temos uma só. Então, o que eu preciso é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Ah, Isabela, você está querendo me dizer que, então, em 2025 eu tenho que mudar meu jeito de falar? E se você mudar a sua forma de pensar, você vai entender o quanto a gente alimenta frases insustentáveis. Está me acompanhando, Moacir? Tá claro? Vamos partir para a parte prática. O que vocês estão vendo aqui na tela? Um abacaxi. Nós vamos falar bastante de comunicação. Abacaxi não. Quando eu mostro um abacaxi, o que vocês pensam? Quem pensou em outra coisa sem ser problema? Pensou em caipirinha de abacaxi. Afta. Suco. Bolo. Vocês que levantaram a mão que não pensaram em problema, vocês pensaram em quê? Suco. Muito bem. O que mais? Só pensou em problema. Alguém pensou no abacaxi do Tinder? Quem está solteiro aqui na sala? Levanta a mão. Vocês sabem do que eu estou falando. Não sabem? Eu vou descer aí. Quem sabe, levanta a mão. Ai, gente, vocês vão fazer eu descer aí, né? Vamos lá. Não, pode deixar, eu vou. Que isso, gente? A grávida está super saudável, né? Deixa eu já aproveitar e dar um beijo aqui na rua. Obrigada, minha querida. Cadê? Quem sabe do que eu estou falando? O que é abacaxi do Tinder? Aqui, vem cá, maravilhosa. Rapidão, que meu tempo está passando. Ó, atenção, tudo isso que eu estou falando tem a ver com o nosso trabalho. Se você quiser que tenha a ver com a sua vida, tá? Ô, Mona, para quem não sabe o que é o abacaxi do Tinder, explica para nós. Para solteiras, se você for no mercado, pega o abacaxi e deixa ele virado para baixo. É um sinal de que alguém pode chegar para flertar com você. Obrigada, Mona. Uma salva de palmas para Mona. Não entendeu? É o seguinte, Moacir, você é casado? Vocês são casados. Deixa eu contar um negócio para vocês. Tem um aplicativo aí no mercado que quando você está disponível, você bota lá seu telefone, aí você cruza com quem está mais ou menos na mesma área, e aí vocês encontram para se conhecer. O que vai acontecer a partir disso, só Deus sabe. Na Europa começou... Gente, presta atenção que é repertório. Moacir, nós estamos falando de repertório. O que aconteceu na Europa? Começaram a criar um símbolo, um código mais rápido. Está no mercado, está disponível. Pega o abacaxi, vira com a coroa para baixo. Porque se tiver uma outra pessoa disponível, passando ali no corredor, fala, opa, deixa eu ver. A Mayra está com o abacaxi para... Oi, Mayra. Agora é a meia azul.
Bom, mas vamos continuar ainda no abacaxi, que esse aqui ainda aqui. Ó, veja só. Quem nunca tinha ouvido falar dessa história? Solteira, doida pra saber do abacaxi, minha filha. Saindo daqui, ó, direto no Pão de Açúcar. Gente, eu tô falando sobre tornar comum algo que até então não é sexy. Nós estamos falando sobre saúde mental. Tem que ter tempo aí no mercado, nós vamos falar sobre isso. Abacaxi, quanto custa hoje um abacaxi? R$10, 8 na média. Sabe quanto já custou? R$40 mil. No século XVII e no século XVIII, um abacaxi custava, em média, R$40 mil. Tinha até monumento em homenagem ao abacaxi. Então, o significado do abacaxi mudou ou não? O significado do abacaxi mudou ou não? Para quem está disponível, o abacaxi ganhou um plus. Muito importante, por sinal. Mas para quem não está, para quem está casado, não sabe do que eu estou falando. Vocês precisam de disponibilidade para querer me ouvir. Deixa eu ver o que ela está falando do abacaxi. Agora, imagina que você viveu lá no século XVII, no século XVIII, e você dava um abacaxi como presente para alguém. E se hoje eu te der um abacaxi, você vai achar que é uma piada. Entendem como as coisas vão mudando com o tempo? E se, dependendo do meu repertório, pessoal de RH, tem alguém aqui que lidera pessoas? Quem lidera pessoas, lidera times? Nossa, Isabela, mas eu estou falando e a pessoa não está entendendo. Olha, por que será? Quem lidera times, presta bem atenção. Mas, Isabela, mas eu já falei, já expliquei, a pessoa não entendeu? Porque ela não tem repertório do que você está dizendo. Só que quanto menos tolerância você tem para explicar, significa que você está com menos saúde mental. Quanto menos saúde mental, mais intolerante você fica. Mais impaciente para explicar aquilo que parece óbvio. Mas para quem? Você não sabe se aquela pessoa tem repertório. Quem faz evento aqui há mais de 20 anos? Levanta a mão, como eu. Muito bem, pega uma pessoa que entrou agora. Você vai ter que ensinar ela, não vai? Muitas coisas. E aí vai ser conflito de gerações ou encontro de gerações? É encontro, se você quiser, dependendo da sua saúde mental. Senão vai ser conflito. Estão comigo, gente? Então, com o tempo, a comunicação transcende. Com o tempo, coisas que antes podiam, hoje não pode mais. Né? Há 90 anos, os médicos faziam propaganda de cigarro. Os nenéns faziam propaganda de cigarro. Só que se nesse Natal o Papai Noel chegar fumando um cigarrinho, ele entra em casa ou não? Mas já entrou? Quem aqui já voou em um avião em que podia fumar dentro do avião? Cinema. Hoje pode? Não. Isso significa o quê? Que quando vocês ouvirem alguma coisa de algum cliente, isso não muda. Muda. Mas para isso eu preciso de saúde mental. Para insistir, para repetir, para educar. Tá? Aí, chegamos na bendita saúde mental. Que até ontem era vista como frescura, bônus, privilégio. Aí, semana passada, né, nós tivemos essa notícia, esse levantamento, que mostra que nós estamos com a maior crise dos últimos 10 anos. Eu estou mostrando esses dados já faz 7. Para quem me conhece, quem aqui já esteve comigo em alguma outra ocasião? Vocês já me ouviram falar sobre esses números há 7 anos. Ok, agora temos um dado. Então, até agora, até 17 minutos atrás, quem estava aqui nessa sala assim meio por engano, deixa eu ver o que vai acontecer, e que ainda acha que saúde mental é bobagem, nós já temos dados. Então, você gostando ou não do assunto, de mim ou não, esse é um fato. As pessoas estão se afastando do trabalho por problemas relacionados à saúde mental. Aliás, faz parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, se de repente um fornecedor não te entregou, ou se um palestrante faltou, ou se uma recepcionista faltou, pode não ser mais um problema de coluna. Pode ser um problema relacionado à saúde mental. E aí? Uma pessoa
Ah, e quando a gente ouve que a pessoa está com depressão, o que ela é? Fraca. Como é que é o nome desse senhor aqui, PB? Churchill. Ele era fraco? Ele não tinha o que fazer? Lidava com a Segunda Guerra Mundial, ele lidava com a depressão publicamente. Chico Anísio. Ele era uma pessoa considerada fraca ou uma pessoa criativa? Super criativa, sim ou não? Uma das mentes mais criativas que nós tivemos no Brasil. Ele lidava com a depressão publicamente, inclusive, Roberta, foi ele quem pediu para a Associação Brasileira de Psiquiatria o termo psicofobia. Por que as pessoas têm tanto receio de falar sobre saúde mental? Foi o Chico. Será que eu tenho coragem de dizer que o Chico era uma pessoa que é fraca? O que mais que a gente ouve quando a pessoa tem depressão? Falta Deus, né? Lógico que falta Deus. Aí o padre Fábio e o padre Marcelo são o quê? Fraude. Gente, se um padre não puder ter depressão, ou se qualquer um de nós não puder se afastar por um problema relacionado à saúde mental, um jogador de futebol não pode se afastar por uma lesão no joelho. Vou repetir, porque esse talvez seja o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês. Se um jogador de futebol se afasta de um campo porque ele lesionou o joelho, por que um profissional de alta performance, ou seja, que entrega resultado todo dia, não pode se afastar do trabalho por um problema relacionado à saúde mental? Pronto. Quem está profundamente incomodado com o que eu estou falando? Eu preciso provocar, então posso dar uma reforçada aqui na mensagem, Rô? Eu me tornei especialista em conversas difíceis. Quem gosta de conversas difíceis? Levanta a mão. Quando você evita uma conversa difícil, você está aceitando uma vida difícil. A nossa vida fica difícil quando você evita conversas difíceis. Então eu preciso estabelecer conversas difíceis para a gente poder mudando algumas ideias sobre o que é a saúde mental. Será que isso é saúde mental? Quem acha que isso é saúde mental? Levanta a mão. Tá. Pode ser. Faz parte. Mas isso não é saúde mental. Se você estiver colocando a sua saúde mental nessa roupinha, em cima dessa montanha com esse ventinho no cabelo meditando, você está deixando a sua saúde mental lá nas férias, quando você for para a Índia, um lugar inacessível e caro. E não, saúde mental é todo dia. É igual escovar dente. Quem escova dente aqui? Todo dia? Mas essa risada eu adoro. A sua sorte é que o meu palco, eu tô grávida. Como é seu nome? Evelyn. A risada da Evelyn tá maravilhosa. Porque hoje é um absurdo perguntar se a pessoa escova o dente todo dia, sim ou não? Mas há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. E o que aconteceu de lá para cá, Isabela? Educação no tema. Repetição. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que saúde mental é como saúde bucal, é todo dia. Na terapia, nas férias, né? Mas se quem escova o dente todo dia e vai no dentista? Escova o dente todo dia e vai no dentista? E por que a gente tem pavor de ir na terapia? Porque eu vou chegar aqui nos faxineiros da saúde mental, que provavelmente vocês vão se identificar fazendo ou não, e aí você vai me dizer, então se eu fizer tudo isso, eu vou ficar bem? Uai, você escova o dente todo dia e também não precisa ir no dentista? Às vezes sim, às vezes você vai precisar de uma ajuda extra. Tá? E isso não tem problema nenhum, porque só os fortes procuram ajuda. Então vamos lá. Na prática, o que é a saúde mental? A capacidade para lidar com as adversidades, imprevistos e altos e baixos todos os dias. Vou repetir. Saúde mental é a capacidade para lidar com as adversidades, imprevistos e altos e baixos. Quando, Isabela? Todos os dias. Porque se tem uma certeza, qual é? Que os imprevistos vão acontecer. Então, eu preciso lembrar a vocês duas certezas para a gente manter a nossa saúde mental todos os dias. Antes que alguém fale assim,
Ah, mas a Organização Mundial da Saúde diz que saúde mental é o equilíbrio do bem-estar, etc, etc. Tá. Na prática, de segunda a segunda, saúde mental é isso aqui. Na prática. Para mulheres de eventos, para pessoas de eventos, para quem vive em sociedade. Tá? Como é que eu vou reagir às situações que fogem do meu controle? E de todos os imprevistos que vocês me disseram, qual é que está no controle de vocês? Só uma coisa está no seu controle. A sua capacidade para lidar com os imprevistos. Está claro o que eu estou dizendo? Sim? A gente tem duas certezas na vida. Primeiro, para cada copo de arroz, 2 de água. E a segunda é que a gente vai ter que aprender a gerenciar o estresse. Quem aqui já fez algum curso para gerenciar o estresse? Muito bem. Eu fiz 3 com especialistas diferentes, de universidades internacionais diferentes, para lembrar vocês que ninguém nos ensina a lidar com uma coisa que nós vamos ter que fazer todos os dias. Você pode ir para Harvard, você vai voltar, você vai ter que lidar com as situações que fazem parte do jogo. Antes de seguir, eu preciso só lembrar que estresse é a resposta do organismo a uma situação que representa ameaça. O gerador estragar é uma situação que representa ameaça. Se o microfone que isso pode acontecer. Isso faz parte do jogo que eu escolhi jogar. Então, estresse não é nem bom e nem ruim. Estresse é a reação do organismo a algo que representa ameaça. Como é que as coisas representam menos ameaça? Quando eu tenho mais repertório. Pega uma pessoa de evento de 20 anos, compara com uma pessoa de 1 ano, ela vai ter mais repertório para ter saídas. Encontrar alternativas, sim ou não, Rô? Tá? Estão comigo, gente? Então, o estresse é bom ou é ruim? Mais ou menos. É a resposta do organismo a uma situação que representa ameaça. Estou vindo para cá, começa a chover. Se eu estiver atrasada, aquela chuva me representa uma ameaça. Se eu não estiver atrasada... Então, de novo, lembra quando eu falei que a gente precisa atualizar sobre vida ser uma só? Ai, que óbvio. Estresse não é nem bom e nem ruim. A gente também está esvaziando a palavra estresse. Nossa, eu estou estressada. Poxa, então você está vendo a sua vida como uma ameaça. E a vida é uma oportunidade. Todos os desafios podem ser oportunidade. Podem ser oportunidade, vai depender da sua saúde mental. Tá? Então eu preciso relembrar que cada um de nós escolheu a profissão que escolhemos, e dentro de cada profissão tem uma complexidade de fatores estressores, Rô. Então, assim, se o gerador pifar, faz parte do jogo que eu escolhi jogar. É a mesma coisa que uma cozinheira reclamar que ficou com o cheiro da cebola na mão. Mas faz parte do jogo que ela escolheu jogar, picar cebola. Se eu escolho trabalhar na aviação, qual é o fator que eu vou ter que lidar todo dia? Altura? Turbulência? Sim ou não? Aí eu tento me adaptar a este cenário. Faço terapia, faço constelação, tomo ayahuasca. Enfim, nada contra nada disso, porque são ferramentas de autoconhecimento. Mas a questão é a seguinte, eu fiz tudo o que eu pude, mas não me adaptei. O que eu vou fazer? Eu vou mudar as regras do jogo ou eu vou mudar de jogo? Eu tenho falado isso para empresas de todos os portos do Brasil. E quando eu falo das regras do jogo, aí a turma fala, opa, agora está falando a minha língua, agora nós vamos falar de dinheiro. Eu preciso ter maturidade e relembrar o jogo que eu escolhi jogar, as regras desse jogo. Quem aqui joga futebol? Homens desta sala, ninguém. Você não gosta de futebol. Muito bem. Como é o seu nome? Gustavo, quantos anos? Viu? Homem dessa sala, 8 anos, não gosta de futebol. Muito bem, Gustavo. Mas vamos supor que tivesse alguém aqui que gostasse de jogar futebol. Aí eu pergunto assim para o sujeito, você tem que correr de um campo para o outro, né? Quando chega na metade do jogo, o jogador fala assim, mas quem foi que colocou um gol daquele lado e um gol daquele lado? Mas quem foi que criou um campo desse tamanho?
Ele pode fazer isso? O poder ele até pode, mas vai adiantar alguma coisa? E é assim que a gente faz na nossa vida. A gente está reclamando todos os dias das regras do jogo que a gente escolheu jogar. Não adianta eu reclamar que o cliente é assim, que o fornecedor, que o gerador é um problema, porque faz parte do jogo que eu escolhi jogar. Outro dia, no evento de saúde, eu palestrando, e um grande líder de um hospital privado disse, porque as pessoas, está difícil lidar com as pessoas. Você está lidando com pessoas todos os dias. Será que o problema são só os outros? Eu sou um alecrim dourado da floresta. Tá? Então, é uma conversa para a gente relembrar quais são as regras. Quem tem que lidar com prazo? Quem lida com prazo aqui, levanta a mão. Isabela, nossa, eu não suporto prazo. Rapaz, você não pode trabalhar nem na cozinha, nem na faxina, nem na costura, tudo tem prazo. Ou seja, se você escolheu jogar o jogo que você está jogando, relembre as regras, veja se falta mais uma coisa para você se adaptar. Para quem que você pode pedir ajuda? O que você pode delegar? E aí, se não for mais o jogo que você quis jogar no passado, você muda de jogo. E aí é uma outra conversa. O quanto você está agarrado a uma ideia que você já teve no passado e o quanto você está disposto para viver uma vida que vale a pena ser vivida. O seu epiteto já diz que o que importa não é o que acontece, mas como você reage. O que isso significa? Não é o que te acontece, é como você reage ao que te acontece, que vai definir como você vai lidar com aquela situação, se vai ser um problema ou uma oportunidade. E eu digo aqui para vocês com muita humildade que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, se vocês me escolheram e estão aqui, alguns só corpo, com a mente longe, ou não, tudo bem, alguma coisa vai ficar. Vamos lá. O que é pior? Agora o bicho vai pegar. Eu detesto essa frase, mas tem sinônimo para agora o bicho vai pegar, Carla? Me conta. Não, né? Não tem sinônimo. O que é pior num evento? Uma pessoa faltar ou uma pessoa doente estar trabalhando? Me conta. Para o resultado coletivo, tá? Porque ninguém faz nada sozinho. O que é melhor? Uma pessoa faltar no trabalho ou uma pessoa adoecida trabalhando? Quem acha que é adoecida trabalhando, levanta a mão. E quem acha que é se ausentar? Quando a pessoa adoece e ela se abstém, então ela está afastada, ela está se tratando de alguma maneira. Agora, quando a pessoa ela está doente, mas ela não tem coragem de te apresentar o atestado, ela tem medo de alguma retaliação, alguma coisa, o que ela coloca em risco? Só o trabalho dela ou tudo que ela está envolvida? Aí você, quem falou de venda? Como é seu nome? Luiz, está vendendo aí alguma coisa agora, Luiz? Aí você vendeu um evento. Quem que vai entregar o evento? É você ou um monte de gente? Um monte de gente. Aí dentro desse monte de gente tem uma pessoa em presenteísmo, que diante do imprevisto explodiu com o cliente ou explodiu com um convidado do evento. E aí? Aí, na internet, a pessoa vai lá e te dá um feedback ruim. O problema está na internet, o problema está no cara que está falando a verdade, ou o problema está na pessoa que não tinha condições de estar ali, mas estava e comprometeu todo o processo. Qual será que é o problema que a gente está vivendo? As pessoas falarem a verdade na internet ou você continuar vivendo no modelo sustentando algo insustentável? Estão comigo, gente? Então, assim, o presenteísmo é muito pior do que o absenteísmo, porque eu coloco em risco toda a operação. A não ser que alguém faça algo sozinho. A não ser que você venda, produza, entregue, mas não é. Então, eu preciso ter clareza do que é presenteísmo e mais,
Saber que no presenteísmo eu estou lidando com uma dor que não sangra. Essa moça que está aqui na TV, vocês acham que ela estava em presenteísmo ou absenteísmo? Tá fácil essa resposta. Essa moça sou eu. Lembra que eu falei que todos aqui são comprometidos, responsáveis, workaholics? Muito bem. Eu estava bem ou mal aqui? Aparentemente bem. Isso é presenteísmo. Então, atenção para quem lidera pessoas. Isso é presenteísmo. Aparentemente, a pessoa está muito bem. Mas ela tentou, provavelmente, avisar todos os remédios que ela está tomando, ela já tentou pedir um dia de folga, ela já tentou pedir um pouquinho mais de respeito com escalas. A questão é, você teve presença para ouvir ou você... será que está doendo mesmo? Quem já me ouviu falando sobre o episódio que eu vivi? Levanta a mão. Ótimo. Então, para quem nunca ouviu, posso falar? Atenção. Quem aqui já teve um esquecimento assim no meio de uma reunião muito importante? Aí alguém vai dizer assim, porque ainda tem a turma que resiste a tudo que nós estamos falando. Mas eu também esqueço um monte de coisa. Existe uma grande diferença entre esquecer a chave de casa e onde você mora. Né? Então, eu estava lá fazendo a previsão do tempo, passando pelas capitais, e esqueci o nome da capital do meu estado. Que bobagem. Mas o que ninguém estava vendo? A visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, e teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Porque a história teria sido outra. Se eu tivesse desmaiado, eu teria sido socorrida. Se eu tivesse desmaiado, o acolhimento seria outro. Naquele momento eu descubro, dor que não sangra dói em dobro. E quando nós estamos falando de problemas relacionados à saúde mental, eu estou falando de uma dor que não sangra. E quando ninguém está vendo a sua dor, ninguém está vendo o sangue, né? a parte quebrada, o que acontece? Descrédito, desqualificação, dúvida. E aí, além de você estar lidando com aquilo que você está sentindo, você ainda está lidando com a incredulidade do outro. Mas será que não consegue vir trabalhar mesmo? Especialmente quando a gente está lidando com o trabalho em equipe, uma pessoa vai falar assim, não, mas eu não posso deixar de ir, porque aí se eu não for, como é que é o seu nome? Se eu não for, a Carolina vai ficar sobrecarregada. Poxa, mas então, e se eu trabalho essa mensagem antes de prevenção, e aí eu não deixo chegar nesse ponto? E se a pessoa não tiver condições de ir, ela vai me avisar no dia anterior que ela não tem condições, e aí eu tenho tempo de achar um substituto. Mas não, a cultura do medo de que eu não posso falhar ou não posso errar faz com que as pessoas ultrapassem os seus limites físicos. Aí dá o piripaque, Carla. E aí dá o surto, arranca a roupa. Enfim. Vocês estão comigo? Tá chato? Pode continuar? Temos 24 minutos. Ô, Carol. Gente, a Carol na verdade, ela é a Isabela, tá? A Carol trabalha comigo, uma salva de palmas aqui para ela. A Carol está aqui, eu não faço nada sozinho. Passa a música para a gente fazer no fim, por favor. Já passou? Danado. Olha isso, gente. A Carol trabalha comigo, ninguém vai querer roubá-la de mim, hein? Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu depois, né, daquele apagão? Para onde eu fui depois do apagão? Moço, não vai embora não, que agora vai ficar bom demais. Não vai embora não, não vai embora não. Fica aqui, que isso? Vai pro mercado, né? Danada. O que aconteceu depois do apagão? Para onde eu fui? Não fui para casa. Sabe para onde eu fui? Pro banheiro chorar. Aí só quando acabou o expediente. Sou comprometida, né, gente? Fiz mais um jornal depois. Aí só quando acabou o expediente eu fui ao médico. Aí quando eu chego lá, já estava sob risco de convulsão. E aí eu saio de licença médica, 2 meses, 15 dias, quando eu volto, eu sou dispensada no mesmo dia. Mas e os resultados que eu apresentava eram bons? Não, naquele momento eu era um problema. Problema ou oportunidade? Naquele momento foi visto como um problema. Se alguém tiver adoecido no time de vocês, não veja isso como um problema. Veja isso como uma oportunidade que Deus está te trazendo. Isabela, não acredita em Deus. Ok, quem você quiser falar. É uma oportunidade que está te aparecendo para o seu negócio continuar com uma boa reputação.
Tá? Então, não veja uma pessoa adoecida como um problema. Pode ser uma oportunidade, vai depender de como você vai reagir. Olha aí. E aí a história, muitas pessoas já sabem. Depois disso, eu comecei a empreender a Forceps, né? Porque não foi um empreendimento com planejamento, foi a Forceps. E a vida seguiu. E a minha demissão me levou à minha missão. E hoje eu falo sobre o futuro do trabalho e estou carregando o futuro. Né? Essa é a prova de quando nós nos cuidamos e experimentamos o nosso amor próprio, aí sim a gente pode gerar o amor. Essa fala são para as mulheres que acham que depois dos 40 não vão engravidar. Eu tenho 44. Então, de novo, comunicação. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que nós vamos alimentando, porque a gente toma aquilo como verdade. Tá? Muito bem, então, voltando aqui, muitas pessoas me perguntam, mas Isabela, o que você sentiu antes do apagão? Qual foi o sinal? Quem dirige aqui, quando aparece essa corzinha aqui, o que significa? O que você deve fazer? Mas por excesso de confiança, quem já falou assim, depois eu abasteço? E ficou no caminho, levanta a mão. Olha, gente, essa turma de evento, eu vou falar, hein? Por que a gente fez isso quando tinha 20 e poucos anos? Excesso de confiança. Dá para chegar. Dá para rodar. Dá para fazer mais um evento assim. Não. Eu vou atender só esse cliente. Isabela, nossa, foi muito difícil conseguir esse job. Então eu vou fazer só mais esse evento, depois eu descanso. Excesso de confiança. Quais foram os sinais que aconteceram comigo e que nesses últimos 7 anos eu pesquiso profundamente o assunto? Vamos lá. Dor de cabeça frequente, tremedeira nos olhos. Já sentiram? Quem gabaritou? Pega meu zap com a Roberta. Gente, vamos lá. Enquanto a gente estiver rindo, isso é muito importante. Sensibilidade no ouvido, enjoo, tontura, imunidade baixa, queda de cabelo, labirintite, bruxismo. Tudo normal, né, gente? Tudo normal. A gente faz piada da primeira coluna e vai para onde? Segunda coluna. Falta de ar, taquicardia, inchaço nas pernas, no estômago, intestino, transpiração excessiva, nas hormonais. Tudo normal. Porque o problema no estômago é o café. O problema no intestino é o glúten ou a... Então, fazemos piada da segunda coluna e aí vamos para onde? Terceira coluna. Crise de ansiedade, lapso de memória, falta de concentração, crise nervosa, crise de choro, isolamento, agressividade, ideia suicida. Isabela, a gente não pode falar sobre suicídio. A gente deve falar sobre a prevenção do suicídio. Como é que eu previno o suicídio? Promovendo a vida. Conversas difíceis. Quantos sinais aconteceram até chegar aqui, ó? Atenção, pessoas que lideram pessoas. Você pode ter feito vista grossa para tudo isso aqui. A pessoa conseguiu disfarçar com uma necessaire deste tamanho, todo mundo fazendo piada da necessaire. Quem aqui tem uma necessaire cheia de remedinho? Então, quem lidera pessoas não viu nenhum sinal do seu colaborador. Aqui você vê. Isolamento e agressividade. Percebeu que a pessoa está se isolando? Luz vermelha. A agressividade, então. Aí, como que é o nome da vendedora aqui? Luísa, desculpa. A agressividade é um dos sinais mais graves que pode colocar toda a reputação de uma empresa em jogo. Um prestador de serviço, né, que aí gatilha ali numa situação e coloca tudo aquilo que vocês, milhares de pessoas estudaram e tal, vamos fazer. Então, é uma conversa muito necessária, por isso que eu preciso de comunicação. Tá? Por que a gente deixa chegar... atenção. O que eu descobri, tá? Nesse meio do caminho. A dor é mensageira. Uma dor é uma mensagem. Tem alguém sentindo alguma dor agora? Não precisa me dizer qual é. Só levanta a mão. Pronto. Essa dor está querendo te dizer algo. Se você vai ouvir ou não, é responsabilidade de quem? Por que a gente deixa chegar neste lugar? Porque ao invés de descansar, agora a gente entra numa outra parte polêmica. O que eu faço? Como um negocinho, bebo um vinhozinho, faço uma comprinha, porque eu mereço, né? Outro dia uma executiva de um banco falou assim, Isabela, então eu não posso fazer compras,
Falei, claro que pode. Se presentear é uma coisa, se anestesiar é outra. Então, quantos de vocês estão anestesiados, movidos pela adrenalina, e sempre no primeiro momento em que há um intervalo entre uma adrenalina e outra, aí vem gripe, conjuntivite, uma infecção oportunista, sua imunidade está baixa. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com as recompensas imediatas. O seu Paracelso já disse no século XVI que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Lógico que a gente pode tomar um vinhozinho de fim de semana. Super cara, que a gente vai se dar muito bem no vinhozinho. Mas eu não posso fazer disso um momento terapêutico. Tá? Cuidado com essas anestesias. Então, se a gente quer um mundo sustentável, eu não sei vocês, mas eu vejo a palavra sustentabilidade o dia inteiro. O tempo inteiro. Tem alguma marca querendo me vender algo sustentável. Então, quem quer viver em um mundo com natureza saudável, levanta a mão. Todo mundo quer. A gente fala disso todos os dias, mas vive de forma insustentável. Então, a gente está querendo uma coisa, fazendo outra. Eu estou plantando milho, querendo colher pamonha. Todo mundo sabe do que eu estou falando, gente? O que é pamonha, milho? Pronto. Então, para mim, a síndrome de burnout ou qualquer adoecimento no trabalho é a ausência de si mesmo. Você está tão comprometido com as suas metas, com os seus objetivos, que você está se perdendo pelo caminho. Então, eu posso dizer que é possível, sim, bater metas sem bater nas pessoas. E é possível, sim, alcançar os seus objetivos sem se perder pelo caminho. Relacionamentos e a sua saúde. Tá? Desde 2020, então, eu levo esse movimento. E foi por isso que a Rô me convidou para estar aqui para falar sobre produtividade sustentável. Eu, Isabela, não inventei a roda trazendo esse conceito. Eu só juntei duas palavras que estavam separadas. Porque não adianta eu ver a palavra sustentabilidade o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, dados me mostrando que as pessoas estão vivendo de forma insustentável. Então, quem quer continuar fazendo o que ama ou mudar de ambiente? Não joga mais futebol, vamos jogar vôlei, não consigo mais correr. Eu vou ficar parado. Hã? Eu quero equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Porque vida é uma só. Ah, é verdade. Eu quero ter longevidade com autonomia. Vocês estão sabendo que a gente está vivendo mais, né? Estão sabendo? E esses anos a mais são aonde? Na velhice ou na adolescência? Hã? Na velhice. E o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. De novo, sabendo disso, o que eu faço? Então, sabendo que eu vou ter imprevisto todo dia, sabendo que é um privilégio estarmos envelhecendo, o que eu faço? A produtividade sustentável, então, eu divido em 2 pilares, um para líderes, um para liderados, porque essas duas dimensões podem conversar. Olha a comunicação de novo. Primeiro passo, para quem lidera pessoas, tá? Vou falar. Segurança psicológica. Já ouviram falar sobre? Não? Mais ou menos? Segurança psicológica foi criada por esta engenheira, vou repetir, separando sílabas, que dá mais credibilidade. Engenheira de Harvard. Conhecem Harvard? Amy Edmondson. Na década de 90, ela começa a observar por que algumas empresas cresciam e outras quebravam. Ela chega numa palavrinha de 4 letras, começa com E. Alguém quer me dizer qual é? Ai, gente, estou feliz por estar trazendo aqui uma coisa inédita assim para vocês. A engenheira Amy Edmondson consegue chegar no erro. Erro pedagógico e erro punitivo. Nas empresas em que um erro era pedagógico, ou seja, era usado para as pessoas aprenderem, olha, a Carol, né? Carol cometeu um equívoco, mas ela estava na tentativa de acertar, mas olha o que a gente já descobriu com isso aqui. Crescimento. Nas empresas, Roberto, em que o erro é punitivo, falência. Né? Porque aí o ambiente é tão pesado que todo mundo tem medo de errar e todo mundo tem medo de falar. Então, segurança psicológica hoje é a habilidade que eu mais treino líderes no Brasil. É a crença compartilhada pelos membros da equipe de que a equipe é um ambiente seguro para se tomar riscos interpessoais. Ah, Isabela, traduz. É onde eu posso me expressar, onde eu posso interagir, onde eu posso inovar,
Quando eu estou perguntando aqui para vocês levantarem a mão, vocês estão se sentindo confortáveis e confiantes de fazer isso aqui. Isso é um ambiente de segurança. Que vocês sabem que nada vai ser usado contra vocês. Mas e no ambiente de trabalho? Será que se eu fizer uma pergunta, na hora que estão me passando um briefing, vão me chamar de, nossa, que pergunta? Né? Aí, se alguém tiver que ir embora, agora é a parte principal, tá? O que eu ganho com isso? Inovação. A última linha do Excel, estamos falando de dinheiro, é inovação. Nós só vamos sobreviver nos eventos, nas empresas que trabalhamos, inovando. E eu só consigo ter inovação com diversidade de ideias. Moacir, então você quer me dizer que eu vou ter que conviver com alguém que pensa diferente de mim? E verbaliza? Sim. Só que quanto menos saúde mental você tem, como é que você lida com as pessoas que pensam diferente de você? Não lida, né? Então, a sua intolerância, que pode não estar contribuindo para o ambiente em que as pessoas possam se comunicar, está deixando por água abaixo muitas ideias, muitos complementos de coisas que já são feitas, que você pode inovar. Mas para isso eu preciso ter saúde mental, para aceitar essa diversidade de ideias. E aí eu descobri que para ser um bom gestor, um bom profissional, eu tenho que ser uma boa pessoa. Você acredita? Ou seja, para comunicar bem fora, eu preciso comunicar bem dentro. E aí entra o segundo pilar da produtividade sustentável, que é a atualização de identidade. Quem aqui já renovou passaporte? Carteira de motorista. A gente renova documentos fora, né? Mas será que é só o colágeno que vai embora? Não, né? Outras mudanças vão acontecendo. Então eu preciso reconhecer quais são as mudanças fora, no meu mercado, o cenário. E não é com um tom de lamúria, não, é reconhecimento, mudou. O que eu faço sabendo disso? Para poder mudar internamente. Aí sim, para fazer as adaptações que eu preciso. O problema é que a gente nega fora, nega dentro, aí vive na negação, vive na anestesia. Tá? Eu preciso, então, passar por essa etapa, porque a gente está em construção o tempo todo. Essa semana passada, vocês conhecem o SXSW? Estava lá, fui convidada a fazer uma palestra em inglês. Eu sou fluente em inglês? Não. Mas eu disse sim. E fui com medo mesmo. O que eu pude fazer 3 meses antes? Estudei. Eu só pude aceitar esse desafio porque era para falar sobre inteligência natural no meio de um evento sobre inteligência artificial. O que é inteligência natural? Como é que está a sua saúde? Porque para você ter criatividade, para você poder inovar, você tem que estar com a saúde em ordem. Estou dizendo tudo isso porque lá nesse evento, que é o maior evento de inovação, sabe qual foi o tema principal, Rô? Saúde social. Tirando as coisas de IA, tudo, né, que a gente está assim, nossa senhora, como é que eu faço? Saúde social foi o tema da XSW. Eu estava lá. E o que é saúde social? Empatia mais saúde mental. Saúde social é a minha capacidade de me relacionar. É quando a minha bateria social... Quem falou bateria social ali? Bateria social está baixa, significa que a minha saúde social também está baixa, ou seja, eu não tenho para dar, porque eu não tenho para mim. E quanto menos eu tenho para mim, mais difícil vai ser conviver em sociedade. Imagina trabalhar então com um evento que eu vou lidar com um monte de pessoas que vêm de realidades diferentes, com culturas diferentes, com repertório, Moacir, diferente. Tá? Então, o que eu estou falando aqui para vocês estava no maior evento de criatividade e inovação do mundo. Ou seja, nós estamos dando novos significados, entendendo que a gente pode ampliar o repertório. E agora eu tenho 8 minutos para a gente entender como é que nós vamos fazer a partir daqui. Querem saber? Então, de novo, quem aqui escova o dente todo dia? Ele pode levantar a mão, gente. Muito bem. Passa o fio dental? Alguns, isso, escova o dente todo dia e vai ao dentista. Então, o que aconteceu nos últimos 300 anos? Educação e saúde bucal. Aliás, essa semana é o Dia Mundial da Saúde Bucal. O que aconteceu de lá para cá? Educação no tema.
Só que se você tivesse dor de dente naquela época, se você fosse ao dentista, era frescura. Arranca. A gente ainda está lidando assim com a saúde mental. E está na hora da gente praticar em nós e, como vocês são pessoas de impacto, multiplicarem essa informação com os times de vocês. Está na hora, então, da gente trabalhar a educação em saúde mental. Se você quiser falar de negócio. Então, hoje, saúde mental faz parte da estratégia de negócios daquelas empresas, evidente, que querem evoluir. 5 faxineiros da saúde mental. Tempo de sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e tempo para o lazer. Outro dia, um executivo, curiosamente também de um banco, me disse assim: eu não vou ter tempo para fazer tudo isso, Isabela. Não se preocupe. Quando você estiver no hospital, vai dar tempo. Sobra tempo. Eu não estou falando isso para fazer piada de quem vai para o hospital, pelo contrário. Eu estou dizendo que se você acha desnecessário tudo isso aqui, você ainda está no modelo antigo do que é a saúde mental. Quando você começar a se incluir na própria agenda, você vai dar conta dela. Tá? Quem aqui dorme menos do que gostaria? Tenho 6 minutos. Querem tirar um cochilo? Nesses próximos 6 minutos eu continuo? Continuo? Olha que aqui na frente quase que o Moacir falou dorme. Moacir, quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Números da Associação Brasileira do Sono. Mas por que é importante a gente dizer isso? Outra fake news que a gente ouve a vida inteira. Trabalha enquanto eles dormem. Dormir é perda de tempo. Vocês estão entendendo que tudo aquilo que a gente ouve como verdade, e se a gente não para ter uma análise crítica, você vai repetindo, e é isso que está te adoecendo? Então, eu preciso ter coragem para encarar o seguinte: se eu não estou conseguindo dormir o que eu preciso, tudo o que você está fazendo pode ser que tenha uma durabilidade muito curta. É pesado ouvir isso, não é? Mas quem te garante a continuidade de uma saúde que você mesmo não está se importando? Higiene pessoal. Como assim, Isabela? Uma das características principais de quem desenvolve um problema de saúde ocupacional, né, no trabalho, é não lavar o cabelo. No burnout, especialmente. Meninas não lavam o cabelo e meninos não fazem a barba. E não é porque estão seguindo um modelo barbudão, né? Estou vendo ali a barba do rapaz, bonitinha, não. É porque não tem energia para higiene pessoal. Quem aqui já ouviu alguém dizer que, nossa, eu não tenho tempo nem para ir no banheiro, Isabela? Aí depois reclama que o intestino está preso ou está solto. Né? Então. Alimentação, não vou perder tempo, porque eu tenho certeza que vocês se alimentam com comida saudável, mastigam 25 vezes cada garfada, sem telefone, né? Atividade física, não estou falando para você ser um atleta, estou dizendo para você deixar de ser uma pessoa sedentária, em substituir o elevador pela escada. E tempo de lazer, Isabela, o que é isso? Tempo de lazer é um tempo em que a gente não espera resultado. Minutos de nutrição. Seja com seus filhos, com seus pets, com as suas plantas. Sem dedinho nervoso no telefone. Tá? E aí, por fim, vocês vão receber agora um EPI da saúde mental. Já viram isso aqui? Ninguém foi numa churrascaria até hoje na vida? Hã? Quero carne. Não quero carne. Mas isso aqui é para vocês aprenderem a treinar o sim e o não de vocês. Quem aqui tem dificuldade para dizer não? Quem aqui tem dificuldade para dizer sim para si? Então, vamos lá. Está acabando, tá, gente? Tem 3 minutos. Equipamentos para proteção da saúde física, todo mundo sabe do que eu estou falando? Se você chegar numa obra agora e tiver operários lá sem capacete, o que acontece com a obra? É embargada, tá? Não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Eu gravei um TEDx há 2 semanas sobre isso. Olha que interessante, ainda não foi para o ar.
Mas eu falo justamente sobre isso. E aí, no ano passado, eu comecei a desenvolver um movimento em prol dos EPIs da saúde mental. Assim como existem EPIs para a saúde física, cadê os EPIs da saúde mental? Comecei a falar sobre isso no ano passado, quando eu comecei a cruzar aqueles dados que eu já mostrei para vocês. E, para minha surpresa, chega a NR1 agora. Vocês estão sabendo o que é a NR1? Vamos lá. Quando eu falei para vocês do capacete, nem sempre foi assim, igual a escova de dente. Muita gente já morreu por falta de equipamento de segurança física. Assim como muitas pessoas estão morrendo por falta de equipamentos para a proteção da saúde mental. Então, nós tivemos, durante décadas, evoluções nas normas regulamentadoras. Eu vou falar de forma bem simples, que vocês precisam, como são pessoas de impacto, multiplicar isso. E a partir de maio, todas as empresas com funcionários com carteira assinada vão precisar apresentar para o governo riscos psicossociais. Ah, Isabela, eu não entendi. Uma obra tem um risco de acidente. Grau 3, por exemplo. Um hospital tem um risco químico de contaminação. Estão comigo? E agora, a partir de maio, todas as empresas terão que apresentar riscos psicossociais. Quais são esses riscos? Assédio, sobrecarga de trabalho e outros tantos. Ah, Isabela, mas isso é só mais uma lei. Gente, isso é para a saúde de todos nós. Tá? Depois vocês podem entrar tanto no meu Instagram, como eu tenho o manifesto em prol da criação dos EPIs da saúde mental. Isso aqui eu criei para uma empresa que eu estava atendendo no ano passado, em que nós descobrimos que as pessoas estavam perdendo a saúde mental pelo número de interrupções. Você está lá concentrado, Moacir, está concentrado, recebendo aquele download assim, ó. Aí chega alguém e fala, ô Carol, deixa eu te contar um negócio. Você tem coragem de falar assim, ô fulana, agora não. A gente não fala, certo? Então, quem já recebeu isso aqui? Estou disponível, posso falar. Não posso falar agora. Obrigada pela sua compreensão. Esse aqui serve, inclusive, para marido, filho. Não deu para todos, tá? Para quem não deu, depois procura a gente e a gente tenta entregar de uma outra maneira. Mas então, resumo. A gente precisa treinar os nossos limites, que sejam os físicos, que sejam os internos. Então, eu estou dando aqui para vocês só um lembrete. Ah, Isabela, será que isso vai funcionar? Experimenta. Só experimenta e depois você me conta se está funcionando. E se você começa a usar, as pessoas do lado começam a usar. Vai ter piada? Mas depois, a pessoa... porque só o fone não é mais suficiente, né? Coloca o fone para a pessoa não se aproximar. Aí a pessoa chega assim, você está trabalhando? Não. Estou aqui só curtindo. Né? Então, EPIs da saúde mental é um tema que eu tenho trabalhado também desde o ano passado. Para a instituição, que eu já tenho trabalhado bastante, existem 3 que são responsabilidade da empresa e 3 responsabilidade do indivíduo. E, de novo, a gente está falando de autorresponsabilidade. Tem muita gente reclamando de ambiente tóxico e tem comportamentos super saudáveis. Né? Então, é preciso despertar a autorresponsabilidade desse sujeito. Tá? E aí eu tenho muita certeza para dizer para vocês que a saúde mental venceu. As meninas me ajudaram bastante no ano passado. E saúde mental é DID, decisão individual, diária e intransferível. Se não lembrou de nada do que eu falei, mas você assistiu aquela palestra, aquela moça, o que ela falou? Que saúde mental é igual banho, é todo dia. Toma banho todo dia? Então você vai ter que respeitar o seu tempo de sono se você quiser viver com saúde. Vai ter que respeitar o seu tempo de banheiro se você quiser ter saúde. Tá? Nós estamos adoecendo porque estamos negligenciando o simples. O que a gente aprendeu até aqui? Dor é mensagem, dói em dobro, então a dor que não sangra. Muito cuidado com aquilo que você está subestimando.
Emoção é informação. O que você está sentindo é fundamental para você reagir de forma saudável diante das situações. Cultura a gente muda a longo prazo. A gente está vivendo uma mudança cultural tremenda. E saúde mental é direito, não é privilégio? Enquanto você estiver achando que saúde mental é frescura, mais pessoas ao seu redor estarão adoecendo. E provavelmente você já está doente. Mas é possível trabalhar a prevenção. Senhores e senhoras, para dar conta da sua agenda, você vai ter que se incluir nela. Alguém aqui já teve que cancelar uma agenda de negócios ou eventos porque não tinha saúde? É ruim, né? É bem ruim. Então, a gente só vai dar conta da nossa agenda quando a gente se inclui nela. E aí, se depois alguém quiser continuar, tá, nessa caminhada comigo, nessa jornada comigo, esse aqui é um QR Code que leva para uma condução que eu tenho me colocado como em serviço, né, para a gente poder fazer as mudanças que a gente precisa. E aí, eu tenho aqui um livro que eu quero fazer um sorteio. Depois eu vou ter alguns mais tarde para colocar dedicatória para quem quiser. Mas esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. E, no fundo, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com fazer as pazes com o tempo. O quanto você está dizendo sim para mais trabalho, o quanto você está dizendo... E não é para trabalhar menos. Não, é para se respeitar mais. Se respeitar mais. Antes de ir embora, Rô, eu sei que meu tempo já acabou, mas eu queria fazer uma dinâmica que dura 2 minutos. Posso? Posso? Eu esqueci um objeto para fazer aqui o sorteio do livro. Esqueci. Gente, grávida tem uma amnésia gravídica forte, né? Deixa eu ver como é que eu vou, então, sortear esse livro. Olha que sedutora. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Quinta-feira, pronto. Obrigada, minha querida. Está indo para a 4ª edição, tem prefácio do Cortella e tem 150 entrevistas de pessoas como o Cortella. Eu consegui encontrá-las para a gente poder fazer as pazes com o tempo. Eu quero propor, então, agora para vocês uma atividade que dura 2 minutos apenas e que eu tenho comovido lideranças de todo o Brasil. Para isso, eu vou fazer um convite. DJ, cadê o DJ que vai soltar a música? DJ, oi DJ. Como é que é DJ mulher? Bom, tá ótimo. Segura um minutinho, você já vai dar o play. O que eu preciso para isso? Vou fazer um convite. Vocês se levantem. Só isso. Todos estão convidados apenas a se levantar. E aí, ao som de uma música que a gente vai começar a ouvir agora, eu vou pedir para vocês apenas fecharem os olhos. Por que eu preciso fechar os olhos? Para reduzir o número de distrações, para reduzir o julgamento. Enquanto a gente está olhando, analisando, a gente está julgando. Para que seja 2 minutos só você com você. É um convite. E neste convite, eu vou pedir para que vocês respirem de forma gentil. Solte os braços. Alinhe a coluna. Coloca os pés na largura dos quadris. E respirando de forma gentil, lembre como foi chegar até aqui. Quais foram as escolhas que você fez? Quais foram as renúncias que você fez para chegar até aqui? E mais do que isso, quem te ajudou a chegar até aqui? Quem foram as pessoas importantes? Quem foram seus professores que, mesmo em situações desafiadoras, te ensinaram bastante? Respirando de forma gentil, relembre quais foram as situações que você achou que não teriam saída e que você superou e ficou mais forte. Então, respira de forma gentil. E agora, levanta os 2 braços, como se você estivesse se alongando, mas tentando pegar lá no céu de uma maneira
imaginária, uma estrela. Esticando então os 2 braços lá para cima, respira fundo. E agora, com essa intensidade, com essa alegria de poder estar visualizando tudo isso que eu estou dizendo, você vai abraçar a pessoa mais importante da sua vida. Cruze os braços em cima dos ombros. Sou eu? Sim. A pessoa mais importante da sua vida está dentro do seu abraço. Respira fundo, de forma gentil. Pode abrir os olhos. DJ, obrigada pela música. Quem está se sentindo muito bem com esse abraço? Uma salva de palmas, então, para todos vocês. Podem se sentar. Quem levou um susto quando eu falei? Abraça a pessoa mais importante da sua vida. E eu vi aqui que ficou de bracinho levantado. E eu disse, pode cruzar os braços em cima dos ombros. Sou eu. Quem? Quem se assustou? Quem pensou em filhos? Quem pensou em pais ou mães? Marido. Que mais? Espera lá que eu ia falar agora. O coleguinha do lado. Olha só. Para encerrar, Roberta. Quando eu começo a dizer, abrace, quem está no piloto automático, mas assim, já pensa, nossa, gente, eu vou ter que abraçar a pessoa do lado, ela nem me cumprimentou, ai, que horror, detesto esse tipo de dinâmica, não sei por que eu vim. Isso tudo passa em 1 milésimo, tá? Aí eu digo, abraça a pessoa mais importante, não é a pessoa do lado. Nossa, mas se não é minha filha, não é minha mãe, não é meu pai, quem é? Eles não estão aqui? A Evelyn tá rindo, né? Não é incomum a gente não saber que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. É evidente que filho, neto, papai, mamãe, é evidente que todas essas pessoas são importantes. Mas se você não se cuidar, você não cuida de ninguém. E não adianta nada você fazer um evento maravilhoso, promover a alegria, uma experiência maravilhosa para milhares de pessoas, e depois disso você ter que ir para o banheiro chorar, vomitar, ou não ter condições de viver a sua vida. Eu espero que todas essas palavras tenham acessado um lugar no coração de vocês e na mente de vocês, para que vocês, hoje, escolham uma dos faxineiros da saúde mental e experimentem. Experimenta fazer com você aquilo que você promove ao seu redor, ou que você quer para algum cliente. Só experimenta. Que aí sim a gente vai conseguir nutrir mais o nosso amor próprio, o nosso respeito. Aí sim, eu me respeitando, eu consigo o respeito dos outros. Que vocês tenham, então, muita disposição para lidar com os imprevistos, porque eles vão acontecer, não é? E que vocês vejam que sempre há uma oportunidade no problema. Se você não estiver vendo a oportunidade, é porque você ainda está recuperando sua saúde mental para poder ver a oportunidade no problema. Porque senão a vida realmente fica muito difícil, muito impossível para ser vivida. Então, Roberta, muito obrigada. Finalizo aqui a minha fala. E desejo que vocês tenham 2025 com muitos eventos, com muitos imprevistos e com muitos aprendizados. Obrigada.